Olá, meu nome é Clara e eu tenho uma confissão pra fazer. Eu tenho um problema desde novinha que é o seguinte: apesar de eu jogar vários jogos, jogo videogame há muito tempo, eu nunca termino os jogos que eu jogo. E já tem uns meses que eu comecei a ter esse projeto de que eu quero começar a terminar os jogos que marcaram a minha vida. Tipo, por exemplo, Stardew Valley. Stardew Valley foi o primeiro jogo que eu comprei na minha conta da Steam. Eu tenho essa quantidade de horas e eu nunca terminei o jogo, nunca cheguei nem perto de 100% do jogo. Está na hora de mudar isso. E se você tem um projeto grande desse jeito, faz parte querer registrar um pouquinho dele também. Então, bem-vindos aos primeiros 100 dias da minha primeira tentativa de chegar em 100% de completude no Stardew Valley. O Stardew Valley é o tipo de jogo que ele tem uma dinâmica interna do que é completar o jogo 100%. Mas na minha humilde opinião, tem muita coisa que falta para ser considerado 100%, como por exemplo, ter todos os chapéus, ver todas as cutscenes. Eu vou tentar sim ver absolutamente todas as cutscenes, mesmo levando em consideração que eu vou precisar de casar com todo mundo, namorar várias pessoas de uma vez só, pedir muito divórcio, apagar a memória de muita gente, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Um aviso rápido, o meu jogo ele está sim em inglês por vários motivos. O maior de todos é que a tradução para português do Brasil do Stardew Valley é terrível, é cheio de errinho de concordância verbal, é muito estranho. Mas na minha narração eu vou falar tudo em português, vai dar tudo certo, mesmo se você não entende inglês, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu estou com metas bem tranquilas para esse primeiro ano, para esses primeiros 100 dias. As minhas metas para esse primeiro ano são só duas. Eu quero ter o meu primeiro casamento e divorciar também pela primeira vez. E eu também quero completar o Community Center. Só isso, eu vou manter as coisas bem simples, eu quero só as duas coisas. E esse é o início da minha jornada. Depois de não ter paciência de assistir a cutscene inicial inteira, comecei o primeiro dia diminuindo o zoom do jogo e pegando a feira na caixa que o Lewis deixou pra mim. Pra esse save, eu escolhi começar com um tipo de fazenda mais recente, a Fazenda do Prado, que começa com um galinheiro e 2 galinhas, uma de cada cor. Dei uma boa limpada no espaço perto da minha casa pra ter onde plantar, e fui na loja do Pierre, onde comprei praticamente uma de cada semente disponível. Eu fiz isso porque eu resolvi deixar minha vida mais difícil e o jogo mais divertido, aleatorizando os bundles do centro comunitário, o que significa que eu não sabia quais produtos eu ia precisar para completar ele, então eu plantei todos possíveis de uma vez. Passei o resto do dia dando oi para todo mundo que eu via, o que me fez conhecer a minha futura mulher, Hayley. Além de conhecer algumas pessoas, coletei alguns itens para o centro comunitário e revirei o máximo de lixeiras possíveis sem ser flagrada por ninguém. Vendi algumas coisinhas para ter uma renda extra de uma vez e fui para minha caminha. Para meu absoluto choque, fui visitada pela fada da colheita na primeira noite. Mentira! Caraca, no primeiro dia é muita loucura isso. Que isso? O que é um evento com 1% de chance de acontecer. Então, eu fiquei bem animada. Na manhã seguinte, vi que a fada da colheita deixou quase tudo pronto. Então, colhi uma xirívia, couve-flor, uma batata, uma tulipa e um jasmim azul. A única coisa que ela não deixou pronta foi a vagem. Então, eu reguei ela e deixei todo o resto dentro do meu baú. Depois de dar atenção para as minhas galinhas, fui pra praia receber minha vara de pescar, com o inventário o mais vazio possível. Peguei umas conchas na areia e fui direto pra pesca. Pra minha surpresa, no meio da minha pesca, aconteceu mais um evento raro. Que isso? Que isso? De acordo com a wiki gringa, essa criatura na praia tem cerca de 0,01% de chance de aparecer. Tudo que eu tenho pra dizer é que bom que foi justamente dessa vez que eu resolvi gravar. Eu nunca tinha visto um evento tão raro acontecendo logo depois de outro evento raro. O resto do dia foi bem entediante, porém bem produtivo. Pesquei bastante, vendi alguns peixes pro Willy e voltei pra casa com outros. E na volta comprei mais sementes, dei pra Hayley o primeiro de múltiplos presentes, na esperança de que já fôssemos próximos suficiente para dançar na Dança das Flores, que viria em aí mais ou menos 2 semanas. No terceiro dia choveu, então não precisei de regar nada. Por conta disso, só peguei meus primeiros ovos e pesquei. Para finalizar o dia, quase desmaiei, coletando as pedras que a Robin pediu no quadro de ajudas, que eu tinha aceitado mais cedo. Tendo upado tanto a pesca quanto o cultivo, comecei minha manhã fazendo meu primeiro espantalho e abrindo o portão do galinheiro para que eu não precisasse mais todos os dias repor o feno das galinhas. Fui direto entregar as pedras da Robin e a
aceitar o pedido da Abigail por uma batata, que já entreguei de uma vez. Depois fui pescar e consegui a minha primeira conquista. No 5º dia, fui recebida pela Marnie e o gatinho. Sempre que o gatinho aparece, eu dou o mesmo nome. Eu acho que é inclusive o nome default, mas eu acho tão bonitinho que é Missou. Por ser sexta-feira, fui no carrinho que fica na floresta ver se tinha algo sendo vendido que seria útil para o centro comunitário, mas não tive sorte. Alguns itens você só consegue no primeiro ano por esse carrinho, então vou visitá-lo toda sexta e domingo, se eu lembrar. Aceitei também a primeira ajuda que teria como recompensa um ticket. Fui tentar pescar para já comprar a minha primeira mochila hoje mesmo. O que eu até consegui, mas esqueci de comprar ela e só fui pra fazenda fazer um segundo baú e organizar as minhas coisas. Pelo menos eu comprei a mochila assim que pude no dia seguinte, e depois fui pescar ainda mais para completar a quest do Willy, que depois de um tempo procurando encontrei na floresta pescando. Na animação, fui trocar o ticket imediatamente, e eu só consegui fazer isso depois de uma lição de moral do Lewis. Consegui 12 sementes de cenoura, que eu plantei praticamente de imediato. Passei o restinho do meu dia pescando nas montanhas ao som da Abigail tocando flauta e consegui vender alguns peixes e subir de nível. O dia 7 da primavera teve o primeiro programa de cozinha e, sem muito o que fazer, fui pescar na porta da casa da Hailey até ela sair, para que eu pudesse entregar o primeiro presente da nova semana. Quando fui conferir, percebi que a mina já estava aberta e com a espada que o Marlon me deu, comecei a tentar descer os níveis. Consegui descer até o 10º andar logo no primeiro dia, onde peguei minhas primeiras botinhas e usei elas para correr até a casa do Lewis e tentar dar um presente de aniversário a tempo. Por sorte, peguei um cristal da terra que ele gostou tanto que me rendeu um coração inteiro. Algo que eu não tinha conseguido nem com a Hailey ainda, apesar de eu já ter entregado 3 flores pra ela. Porque eu estive nas minas, fui recebida na porta de casa pelo Clint, que me deu a receita para uma fornalha, que eu já tratei de fazer para derreter a minha primeira barra de cobre. Quando eu fui pra cidade pela manhã, desbloqueei a cutscene do centro comunitário, que pelo visto, não tive paciência de assistir. Comprei mais sementes de batata e fui investigar os pergaminhos, o que eu ainda não podia ler. Fiquei até o final do dia nas minas, onde coletei um tanto de coisas e desci até o andar 15. Saí cedo para dar a minha última conversada com a Hailey, plantar minhas batatas e dormir. Como já era esperado, recebi uma carta do feiticeiro dizendo que ele sabia que eu estava investigando o centro comunitário e me chamando para sua torre para que ele me ajudasse a ler os pergaminhos. Essa foi a primeira coisa que eu fiz nesse dia. Fui direto para a torre onde o feiticeiro me explicou o que são os Júnimos, que vivem no centro comunitário, e me deu uma bebida que tinha a essência da floresta, que me fez conseguir ler os pergaminhos. Os pergaminhos, na verdade, são os bundles que eu tenho que preencher para completar o centro comunitário, e agora que eu conseguia lê-los, pude ver o que os bundles do primeiro cômodo precisavam. Eu escolhi não dar muita atenção para isso, porque estava chovendo e eu queria tentar pegar o bagre, que só aparece durante a chuva em algumas estações, e é bem dificinho de pescar. Acabou que eu pesquei ele muito mais rápido do que eu imaginava. Ok. Foco. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Não. Véi. Por favor. Por favor. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Nossa senhora. Pesquei mais um pouco e fui buscar os itens que eu já poderia colocar nos bundles, já completando o meu primeiro e desbloqueando mais 2 cômodos para analisar. Beleza, eu tenho quase tudo. Falta só o Green Bean Garden. Nossa, que bom que eu já fiz esses 2. Brewers, esse daqui é bem difícil, mas com a organização certa dá tranquilo de fazer. Summer Crops parece normal e esse aqui é o Quality Crops. Sticky Bundle, beleza. Tudo bem. Esse aqui é complicado também, mas é aquele lance, com a organização certinha, dá pra fazer tranquilamente. Tá, eu já tenho 2 peixes, o Sunfish. Eu acho que já até dá pra pescar nessa temporada, mas esse bando aqui parece normal. Krabby Pot também já tá bem desenvolvido. Ocean Fish parece normal. Quality Fish, eu já tenho esse shed, eu já vou até colocar aqui. Lake Fish parece normal e Night Fish também tá completamente normal. Tudo bem, eu acho que o mais difícil mesmo vai ser esse de qualidade. Doei os peixes que eu poderia doar e voltei para casa para fazer mais uma barra de cobre e plantar as sementes que ganhei de recompensa pelo bundle completo.
O dia seguinte foi o primeiro de muitos por vir que eu iria gastar minha energia e um bom tempo do meu dia regando as sementes que plantei, me deixando com sede pelas receitas dos irrigadores. Fui pra cidade pescar o peixe-sol para o bundle e porque o Pierre é alérgico a trabalhar e fecha toda quarta-feira, tive que ir até o Jojamart torrar o meu dinheiro em uma couve-flor. Eu não ia tentar plantar 5 couve-flores douradas para o bundle de colheita de qualidade, mas levando em conta que o pior pode acontecer com os outros 3 vegetais, achei melhor fazer o meu máximo. Então plantei logo as couve-flores com os fertilizantes básicos na terra. Também lembrei que era aniversário do Vincent e dei pra ele uma flor de presente antes de finalmente doar os meus primeiros itens pro museu. Finalizei o dia com ainda mais pesca para tentar compensar o impacto financeiro que comprar no Jojamart teve no meu dinheiro e fui dormir. Depois de regar todas as minhas plantas, doei todos os itens do bundle de plantação da primavera e desbloqueei os bundles da sala da caldeira, que, para minha sorte, pareciam ser bem tranquilos. Inspirada, fui até a mina, aonde cheguei o mais perto de morrer até agora, mas consegui descer mais 10 níveis até o andar 25. No dia 12, eu aproveitei o tempo ganho pela chuva que já regou minha plantação e busquei o machado perdido da Robin na floresta, e depois doei tudo que eu tinha guardado e era preciso para o centro comunitário de uma vez e entreguei mais um presente para Hayley. Aproveitei o horário da tarde para entrar na Guilda dos Aventureiros pela primeira vez e vender a minha espada enferrujada e descer mais níveis nas minas. Por conta do horário tarde e de ter alcançado os níveis escuros, que eu detesto, demorei um bocado para descer mais 10 andares, mas consegui dormir antes de desmaiar. Toda primavera 13 é o dia do Festival do Ovo, mas nesse ano eu tinha planos diferentes. A quantidade absurda de plantas que eu já tinha plantado estava acabando com a energia da minha personagem, e a minha energia também. Então criei a missão de ter irrigadores o mais rápido possível. Mas claro que para isso eu precisava descer mais níveis na mina, então foi para lá que eu fui. Infelizmente eu fiquei com medo de não ter tempo de chegar para o festival, então sair antes de conseguir mais um andar no elevador. Fiquei frustrada, mas pelo menos usei o festival para conversar com todos os personagens com quem eu ainda não tinha esbarrado. Em uma performance lendária de quase 14 ovos, eu venci a caçada dos ovos e na mesma noite pus o chapeuzinho que ganhei de prêmio. Esse era, até agora, o dia mais importante do ano. Aniversário da Hayley. Era minha oportunidade de conseguir ainda mais corações com ela de uma vez só. Então fui no carrinho para ver se tinha algo lá que ela pudesse gostar. E depois de não achar nada, fui para casa dela com um Narciso como sempre. Ela obviamente amou o presente e eu finalmente tinha 2 corações com ela. Mas eu não poderia perder o meu foco, porque eu tinha certeza que para ela dançar comigo no festival, eu precisaria de 3 corações. Aceitei a missão de matar slimes por dinheiro e um ticket e fui até as minas mais uma vez. Depois de sofrer nos níveis sem luz, finalmente cheguei no nível 40 e consegui minerar meus primeiros minérios de ferro. Finalizei a mineração indo atrás de slimes verdes nos primeiros níveis para a quest que aceitei. E como terminei tarde demais para já pegar o meu prêmio, fui para casa, aonde usei a minha tocha, que antes iluminava a caverna, para iluminar a minha fazendinha. Nesse dia, também comecei o hábito de, quando der tempo e eu tiver energia sobrando, derrubar algumas árvores para já acumular madeira para projetos futuros. O dia 15 foi o início da temporada de Amoras Silvestres, o que eu não dei muita atenção e no futuro chegaria a me arrepender bastante disso. Mas por enquanto, a única coisa importante é que desbloqueei a minha primeira cutscene com a Hayley. É a cutscene que ela discute com a irmã Emily por não querer limpar na parte de baixo das almofadas do sofá. Fui na opção de sugerir que essa fosse a responsabilidade mensal da Hayley, o que ela aceita relutantemente e Emily fica satisfeita. Depois de falar com a Hayley, aumentei a nossa relação para 3 corações. Também usei as barras de cobre que estive derretendo para pedir um upgrade para minha picareta para o Clint. Já que não tinha como minerar, fui pescar. Estava precisando de pescar um Ashigan normal e um de qualidade de ouro para os bundles, mas consegui só até a prata. Chegando na fazenda, cometi o erro horrendo de sentar uma machadada em uma das minhas pouquíssimas e valiosíssimas couve-flores. Se eu já duvidava que eu ia conseguir as 5 couve-flores douradas, agora eu tinha praticamente certeza absoluta que não ia rolar. Subi de nível na pescaria naquela noite e agora os peixes seriam vendidos por 25% a mais, o que me ajudou a fazer um bom dinheiro já de uma vez. Finalmente pude colher bastante coisa, o que aliviou o peso de regar esse tanto de coisa todo dia e resolvi começar a fazer maionese. Porque esqueci de pegar meu prêmio dos slimes a tempo, assim que ela saiu de casa, entreguei para Marnie a couve-flor do pedido de ajuda que apareceu nesse mesmo dia e fui pegar o meu prêmio de ticket, que foi uma muda de árvore de pêssego. Doei alguns itens para o museu e a minha recompensa para minha felicidade foram sementes de couve-flor. Depois do terrível acidente de noite passada, plantei mais 9 sementes de couve-flor junto de um fertilizante básico, esperançosa que talvez eu conseguiria 5 couve-flores douradas. Fui tentar pescar pelo Ashigan dourado, mas mais uma vez fiquei lá no lago até bem tarde e não tive sorte alguma.
O dia 16 da primavera foi finalmente o primeiro dia que as caixas misteriosas começariam a aparecer no jogo. Também foi o dia que minha picareta ficou pronta e ainda mais plantas puderam ser colhidas. Chegando na cidade, aceitei o pedido do Shane por uma ametista, busquei a picareta e entrei no Geomart para entregar a ametista de uma vez para ele. Com a picareta em mãos, voltei para as minas e dessa vez o foco não era mais descer andares, e sim coletar bastante minério de ferro. No meio do caminho, encontrei o primeiro livro do meu save, que faz os monstros terem um pouco mais de chance de darem o dobro de loot. Depois de ver que o nível 46 estava infestado por monstros, resolvi me contentar em descer apenas 5 andares por hoje e voltei para casa para já começar a derreter as minhas primeiras barras de ferro. O dia 18 foi mais um dia de mineração, pensando no ferro que eu ia precisar para os irrigadores e na quest que peguei mais cedo para matar slimes azuis. Tendo descido 5 níveis e pegado bastante coisa, vendi uma bota extra que tinha na guilda e peguei a recompensa com o Luis por ter matado os slimes. Aproveitei que voltei cedo para a fazenda e organizei melhor os meus baús, finalmente dividindo meus itens em categorias. Depois de dar um presente para Hayley, o dia 19 foi mais um dia de mineração e missão do quadro de ajuda. Dessa vez precisava matar 11 Dust Sprites para o mago. Desci até o nível 55 antes de sair e ir direto até o mago, já que eu sabia que andar até a torre ia demorar um tempinho. Conferi mais uma vez o carrinho de vendas igual eu estava fazendo toda sexta e domingo e, como sempre, não tinha nada de interessante. Com o fim da estação chegando, dei uma revisada nos bundles para analisar o que eu podia e o que eu precisava de doar até o fim da primavera. Doei um bocado de coisa pro bundle de geologia e uma fruta aleatória pro bundle de coleta de inverno. Também doei um bocado de coisa para o museu e ganhei sementes de melão, que seriam muito úteis para conseguir os 5 melões dourados na estação que vem. O ticket que consegui do dia anterior me rendeu algumas sementes silvestres, mas antes de plantá-las, voltei a pescar em busca do Ashigan dourado. Mas mais uma vez, o máximo que eu consegui foi um prateado. Comecei o dia entregando uma Jojocola para Pam, que garantiu para mim a conquista de ter ajudado com 10 missões do quadro de ajudas. E logo depois também desbloqueei a cutscene do esgoto, onde eu, Vincent e Jess vemos algo se mexer lá dentro. E Jess diz que sabe que o Gunther do museu é o dono da chave do esgoto da cidade. Resolvi pescar mais e finalmente tive sorte e pesquei o Ashigan dourado, quase de cara, o que acabou me permitindo também ir para as minas, pegar bastante ferro e descer até o andar 60. O dia 22 foi dia de colher a grande maioria das couve-flores que comprei e, para minha tristeza, colhi apenas uma dourada. Pelo menos recebi uma carta no correio me nomeando a melhor vizinha, com a recompensa de 500 ouros, que me garantiu a conquista de ter ganhado 15 mil ouros no total. Um pouco derrotada, reguei as poucas couve-flores que me restariam na estação e presenteei a Hayley mais uma vez, antes de ir para o centro comunitário e finalmente doar os meus Ashigans. Finalizei o dia nas minas, onde desci mais 10 níveis em um dia só, e tive que voltar para casa correndo, porque estava tão tarde que eu corri o risco de desmaiar. Pelo menos minerei bastante ferro e consegui o meu primeiro diamante. Minerei tanto, inclusive, que até subi de nível nisso e no cultivo. No dia 23, meu plano começou. Eu queria fazer o máximo de irrigadores possíveis pro verão. Infelizmente, daquele que só rega 4 espaços por vez, porque não ia dar tempo de desbloquear o de 8. Eu fiz as contas no início do dia do meu minério de ferro e eu tinha o suficiente para 34 irrigadores normais, mas faltavam 78 minérios de cobre, que eu consegui minerar com sobra em um dia só. Também completei minha primeira meta de erradicação de monstros e peguei o meu prêmio na guilda quando saí da mina antes de ir para casa começar a derreter as barras que precisava para os irrigadores. Infelizmente, o dia seguinte foi o dia mais triste, de longe, até agora. Apesar de ter certeza que 3 corações era o suficiente, eu estava errada e fui rejeitada pela Hayley e ainda tive que assistir todo mundo dançando menos eu. Eu não posso pular. Eu não posso pular. É sério isso. Eu não posso pular. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ah, eu tô aqui. Achei. Fui dormir nesse dia cheia de ressentimento e raiva, mas reconfortada por saber que os meus planos envolviam ser muito cruel com a Hayley. Então existia uma certa tranquilidade em mim. Dia 25 começou comigo notando que para seguir o meu plano de uma grande plantação, provavelmente seria do meu interesse ter fertilizante para aumentar a qualidade e, consequentemente, o preço do meu cultivo.
Então, eu passei o dia inteiro na fazenda, derrubando o máximo de árvores possíveis para ter seiva e derretendo barras de cobre e de ferro. Quando a noite caiu, comecei a planejar o layout dos meus primeiros irrigadores, que seria meio esquisitinho, porque eles só regam 4 espaços e minha área de plantação perto de casa é bem pequena nesse tipo de fazenda. O dia seguinte foi um pouco mais interessante, porque dessa vez eu saí sim de casa. Fui até a loja do Pierre dar um presente de aniversário para ele e de quebra desbloqueei a cutscene do Morris roubando todos os clientes do Pierre. E também finalmente completei a missão de falar com todos os personagens. Não tive paciência de assistir a cutscene, porque já vi ela 1 milhão de vezes, então fui direto pra casa da Hayley dar mais um presente pra ela pra aproveitar a missão nova de presentear alguém e acabei desbloqueando mais uma cutscene. Essa sendo a que a Hayley não consegue abrir uma jarra e pede a minha ajuda, e claro que eu digo pra ela que eu sou super forte e consigo abrir a jarra da minha princesa. Também doei todas as barras necessárias pro bundle do ferreiro e finalmente tive acesso aos bundles do mural de recados, que são geralmente os mais difíceis de completar. Chef's Bundle, beleza. Home Cook. Helper's Bundle, Die Bundle. Nossa, isso daqui é muito preocupante. Sempre que tem esse Red Cabbage, é muito preocupante. Eu tenho que visitar o carrinho todo santo dia, porque senão é só no verão que vem. Ai, que bosta. Tá. Com uma fornalha a mais e com total noção de que as próximas estações seriam bem mais apertadas do que essa, passei o resto do meu dia de frente das fornalhas derretendo o máximo de barras de cobre e de ferro possível. Os dias de fim de estação são sempre mais de preparo mesmo. Conferi os aniversários no início do dia e vi que hoje era o da Emily e que a Penny estava pedindo uma carpa no quadro de ajudas, então resolvi fazer ambos de uma vez. Tirando isso, o resto do dia foi, mais uma vez, de frente das fornalhas fazendo barras. No último dia da estação, colhi as últimas couve-flores e eu oficialmente não consegui as 5 couve-flores douradas que eu precisava. Então eu teria que conseguir 5 melões, milhos e abóboras douradas, o que seria difícil, mas com o planejamento certinho não era impossível. Passei o dia inteiro finalizando o layout dos irrigadores, que ficou assim, muito feio e esquisito, eu sei, mas funcionava e era isso que importava. No primeiro dia do verão, meu plano insano começou a ser executado e comprei 132 sementes de blueberry. Torrei o resto inteiro do dinheiro que sobrou com 30 sementes de melões, 10 sementes de lúpulo e consegui comprar 2 míseras sementes de girassol que seriam presentes para Hayley, já que ela ama girassóis. Voltei para a fazenda com apenas 3 ouros em meu nome e tive que arar quase todo o terreno dos irrigadores de novo, além de achar mais espaço para plantar as sementes extras que eu comprei. Até eu colocar fertilizante em todo o terreno e arar e plantar tudo, já era 8 da noite. Eu poderia deixar para regar as coisas apenas no dia seguinte, mas como isso significava que eu teria que esperar um dia a mais para poder colher tudo, resolvi tentar regar as sementes nas horas restantes do meu dia. Como eu optei por não plantar o lúpulo dessa vez, acabou dando tempo e fui dormir quase desmaiando. O segundo dia do verão foi o início da minha nova rotina de dar atenção para as galinhas e regar as plantas que ainda não tinham irrigadores. Também plantei o lúpulo, que não deu tempo na noite anterior, e mais melões. Com isso feito, dei o primeiro presente da estação para Hayley e passei o resto do meu dia nas minas recolhendo recursos. De noite, um terremoto abriu a entrada para o spa e acordei muito feliz quando notei que estava chovendo. Depois de dias demais, finalmente consegui argila suficiente para construir um silo, que seria mais do que necessário para os upgrades do galinheiro e do celeiro. Entreguei para Jodie a couve-flor que ela tinha me pedido. Dei voltas no mapa procurando itens do bundle de recursos e antes de dormir coloquei no meu inventário alguns itens que estavam nos meus baús que eu poderia doar. No dia seguinte, doei alguns itens para o centro comunitário, aceitei uma missão por ticket da Evelyn e comprei algumas sementes que eu precisaria para os bundles na loja do Pierre. Depois de dar para Jess seu presente de aniversário, presenteei a Hayley de novo e desbloqueei a conquista de um novo amigo, por ter conseguido 5 corações com ela. Precisando de peixes para o centro comunitário, fui pescar na praia e acabei vendo a cutscene do Willy, que ele conversa comigo sobre como está difícil manter a loja e que ele está sempre sem tempo para os seus projetos pessoais, que no caso é o barco para ele de gengibre, mas minha personagem não sabe disso ainda. Pesquei um bocado, o Willy me encoxou também aí num certo momento. Na volta consegui entregar pro Sam um refri e também notei que o peixe que a Evelyn pediu precisava de chuva para pescar, então se no dia seguinte não chovesse, eu não ia conseguir completar a missão e ia deixar
a idosa no vácuo. Como uma das poucas manifestações da minha boa sorte, no dia seguinte choveu sim. Fiz o pouco dos afazeres da fazenda, procurei mais pelo Café Jardim, o único item do bando de recursos de verão que faltava, conferi o carrinho da floresta e fui pescar com a minha nova vara. Entreguei o peixe que a Evelyn pediu assim que o meu inventário encheu, doei os peixes que faltavam para completar o bundle de peixes do mar, desbloqueei o último pergaminho, o do cofre, e usei o ticket da Evelyn como doação para o bundle do ajudante. Finalizei meu dia pescando nas montanhas, aonde encontrei nada de novidade, e ao conferir a previsão do dia seguinte, vi que amanhã seria um dia de chuva verde. A chuva verde do primeiro ano é sempre igual para mim. Gosto de conferir a TV e coletar o máximo de fibra, musgo e broto de samambaia. Mas não tanto porque gosto de conversar com os personagens que estão morrendo de medo da chuva misteriosa. O Linus, por exemplo, fica do lado de fora da sua tenda, sem medo algum da chuva, porque já conhece e sabe como funciona. O Demetrius fica do lado de fora com um hazmat suit, estudando a chuva, enquanto o resto da sua família fica dentro do quarto de Sebastian. A Robin fica brava que o Demetrius está arriscando sua vida, enquanto a Maru queria estar lá fora também pesquisando. O Sebastian fica feliz pelos sapos da região. Na cidade, Pierre, Caroline e Abigail ficam em casa. A Abigail quer explorar, mas sua mãe fica com medo, e o Pierre se estressa por não ter clientela na sua loja o dia inteiro. Alex e seus avós também ficam em casa. Alex questiona como estão as coisas lá fora, mas resolve fazer companhia para os avós. A Evelyn fica com medo de morrer, o que quebrou o meu coração, e o George a consola. Quase toda a cidade fica dentro do salão para se proteger, e é a primeira vez da Hayley no bar, que ela até gostou da aparência rústica, foi como ela descreveu. A família do Sam também fica, ele preocupado com a chuva ser ácida, e o Vincent querendo brincar lá fora. A Marnie fica preocupada com suas vacas, e o Shane fica feliz que foi dispensado do trabalho. Coletei um bocado de coisa, doei os brotos de samambaia necessários e fui dormir. O dia após a chuva verde é sempre mais chato que o anterior, mas mesmo assim ele foi produtivo. Aceitei a missão de entregar uma Jade para Caroline e passei o dia pescando. Voltando para casa, me deparei com a cena que o Linus é quase flagrado mexendo no lixo do George. Quando ele me pergunta se eu acho que o que ele faz é errado, disse pro Linus que é uma pena uma comida ser desperdiçada, já que qualquer uma das outras opções seria hipocrisia, da minha parte levando em conta que eu também reviro o lixo da cidade praticamente todos os dias. Vendi alguns peixes quando cheguei na fazenda e fui dormir. O 8º dia de verão começou com Demetrius perguntando se eu queria caverna de morcegos ou cogumelos, e eu escolhi os cogumelos, o que seria uma fonte de arrependimento em breve. Depois de regar minhas plantas, procurei por um café jardim para o centro comunitário e dei o presente de aniversário do Gus. Sem o café jardim, fui até a praia, conversei com a Hayley e fui pescar atrás de um atum dourado que eu precisava para o centro comunitário. Sem o atum, voltei para casa e organizei meus baús. Vendi alguns peixes e fui dormir. Resolvida em pescar apenas em dias de chuva atrás do atum e de uma cioba, saí de casa no dia 9 e colhi os meus primeiros girassóis, que eram presentes amados pela Hayley. Isso faria nossa relação crescer bem mais rápido, tornando realmente possível casar e divorciar ainda nesse ano. Depois de finalmente encontrar um café jardim, pesquei um esturjão para o bando de pescaria e fui para a mina, aonde consegui descer 10 andares, finalmente chegando nos andares que posso minerar ouro. Antes de voltar para casa, fui ao centro comunitário e doei o esturjão e o café jardim, completando seus respectivos bundles. O dia seguinte foi um dia de chuva, o que significava para mim um dia de pesca na praia, e foi exatamente isso que eu fiz. No meio da pescaria, dei uma pausa para ver a minha primeira cutscene com a Emily, que eu apareço em um sonho dela e ela pega a viagem em mim. Também aproveitei que já estava na casa dela para entregar para Hayley seu primeiro de muitos girassóis, além de subir até as montanhas para entregar um presente de aniversário para Maru, e já ver a primeira cutscene dela para poder dedurar o Demetrius e fazer ele passar vergonha de frente da filha. Usei um totem para voltar a pescar e até conseguir uma cioba, mas nada do atum dourado. Até um super pepino eu pesquei e nada do atum. No fim do dia, passei no centro comunitário para doar uma pimenta quente e fui dormir um pouco derrotada. Mas pelo menos upei a pescaria e consegui uma boa grana vendendo peixes inúteis que eu pesquei. O dia 11 de todo verão é o dia do luau, e já que eu ainda não tinha conseguido a cueca do perfeito para colocar na sopa, peguei a coisa mais aleatória do meu baú para tentar garantir um bom luau, mas sem muita esperança, já que eu estava levando uma jarra de maionese. No luau, comprei uma carambola para o centro comunitário, já que eu não sabia se eu ia conseguir a semente. Conversei com todo mundo e joguei um vidro de maionese inteiro, tampa, rótulo inclusos no sopão. O que para minha surpresa era um item excelente e fez a sopa ser perfeita, além de um achievement. Isso fez a minha relação com todos os moradores da cidade aumentar um bom bocado.
No dia 12, finalmente comprei um celeiro para minha fazenda e pude doar no centro comunitário a carambola que comprei e uma papoula. Dei mais um girassol para Hailey, chegando em 6 corações, desbloqueando a cutscene da praia, onde ela perde o seu colar e eu, heroicamente, encontro e devolvo para ela. Finalizei o dia pescando na praia mesmo, só para mais uma vez não conseguir o atum. O dia 13 foi o dia de colher alguns dos melões e eu consegui 4 de ouro, o que me deixou bem otimista, já que eu precisava de só mais um para completar o bundle. Fui pro centro comunitário e doei o repolho roxo do carrinho, uma flor miçanga e um melão normal, que me fez perceber que até agora eu não tinha encontrado nenhuma semente de abobrinha de verão e eu teria que começar a procurar logo. Usei meu chá de Star Drop como presente de aniversário pro Alex, já que eu não tenho nenhum item que ele gosta e ele tem uma cutscene que acontece apenas em dias ensolarados de verão, então eu queria desbloquear isso logo. Passei no Pierre e comprei mais sementes de melão, que plantei imediatamente. Também notei que, nesse tempo todo, eu não tinha ido na caverna de morcegos nenhuma vez, então dei uma passada por lá. Como eu tinha notado que minhas chances de completar o bando do Corvo naturalmente eram bem baixas, realmente fiz um corvo e coloquei no Rio das Montanhas para capturar algum bicho. Para finalizar o dia, fui na mina, desci mais uns níveis, coletei o máximo de ouro possível e organizei os meus baús. Comecei o dia seguinte aprendendo a receita de panquecas e saindo de casa para ver que minhas blueberries estavam prontas. Colhi quase 400 blueberries e vendi quase todas. Guardei algumas só para deixar no baú e uma eu doei para o centro comunitário. No resto do dia, entreguei um Washigan que o Willy pediu e fui até as montanhas, aonde peguei o lagostim que ficou preso no meu corvo e que foi doado imediatamente. Estava tão animada para ver o tanto de dinheiro que eu ia fazer que fui dormir super rápido e a surpresa foi ainda maior do que eu esperado. Uau, ok. No dia 15 do verão, tive a minha primeira experiência indo até o rancho da Marnie e encontrando a mesa dela vazia. Eu juro que essa mulher também é alérgica a trabalhar. Por conta disso, resolvi passar o resto do dia descendo andares às minas e pegando ouro. Mas encontrei lá também um véu de casamento que seria extremamente útil para os meus vários casamentos, se eu lembrar de usar. Saí da mina bem cedo porque encontrei uma esmeralda, a última pedra que eu precisava pro bundle do baú de tesouro, e um quartzo de fogo, que eu precisava para completar o bundle de geologia. Com ambos esses bundles completos, a sala da caldeira foi o primeiro cômodo do Community Center que eu completei, junto do bundle do corvo, com a doação do caranguejo. Completar a sala da caldeira é sempre uma das melhores coisas que acontece no primeiro ano, porque significa que de noite os carrinhos serão consertados, o que economiza muito tempo do seu dia. O dia seguinte começou com meu pé de pêssego finalmente dando frutos, e logo depois mais mineração. Apesar de estar atrás de ouro e outras pedras preciosas e chegar no último andar, eu também queria encontrar sementes da tal abobrinha de verão, que pode ser achada destruindo baús de minas, além de enxadar as minhoquinhas na superfície. Enfim, não tive sorte com isso nesse dia. Passando pela cidade, aceitei uma missão do Willy pedindo 2 atuns, que seria muito importante, já que eu ainda não tinha pescado o atum dourado, e comprei uma pizza no bar do Gus para dar de presente pro Sam no dia seguinte. Era importante que eu desse um presente bom pro Sam, porque ele tem uma cutscene que só pode ser vista no primeiro ano. Gastei o resto da minha energia derrubando árvores e fui dormir. No dia seguinte, eu finalmente consegui comprar uma vaca no rancho da Marnie e os itens necessários para ordenhá-la. Dei um girassol para Hailey e entreguei a pizza pro Sam, completando 3 corações com ele, o suficiente para desbloquear a cutscene exclusiva do ano 1. Como eu não sabia se seria possível ver a cutscene em outras estações, fiz isso de uma vez. Na cutscene na praia, o Vincent, o irmão mais novo do Sam, pergunta para ele se ele acha que o pai deles vai voltar vivo da guerra, e eu concordo com o Sam que a importância das crianças deve ser mantida. É uma cutscene meio deprimente que eu logo esqueci, cortando um tanto de árvores no meu caminho e fazendo o upgrade do galinheiro. Doei algumas coisas pro museu, ganhando uma semente de carambola, o que meio que transformou minha compra uns dias atrás um desperdício de dinheiro, e usei o totem para ir até a praia pescar mais. Acabou que a minha energia estava tão baixa que eu nem pesquei o atum dourado e nem pesquei atum suficientes para a missão do Willy. O dia seguinte foi mais um dia de colheita de mirtilo, de dar sol para Hailey e a cutscene do Alex que eu precisava de desbloquear. Na cutscene, disse pra ele que acredito no sonho dele de ser jogador de futebol americano, mas eu já tenho vários planos pro futuro dele e eles não incluem ele virar jogador de futebol americano. Frustrada com a minha falta de atum dourado, passei o dia pescando e continuei sem conseguir pescá-lo. Eu já tinha pescado praticamente todos os peixes do mar de verão na qualidade dourada, menos o atum. Pelo menos no dia seguinte consegui comprar um pato
para um dia doar a pena dele para o centro comunitário. Derrubei ainda mais árvores para fazer o upgrade do celeiro e aproveitei que estava na loja da carpintaria para dar um sorvete de presente de aniversário para Demetrius. Fui para as minas e fiquei até bem tarde descendo os andares para finalmente chegar no nível 100 e comer a minha primeira Star Drop. A glória do dia quase foi interrompida quando usei o totem para voltar para casa e tinha uma árvore no meio do meu caminho e mal deu tempo de eu derrubar ela e deitar antes das 2 da manhã. O dia seguinte foi chuvoso, então aceitei a missão de uma cioba para Caroline e fui pescar atrás dele e do inferno do atum dourado. Já era 1 da tarde e nada de atum dourado, então entreguei a cioba para Caroline para ter mais espaço e voltei a pescar. E adivinha só? Nada. Gastei o resto da minha energia derrubando árvores e preocupada que só me restavam 8 dias para pescar um peixe que pelo visto não existe. No dia 21, eu vi pela primeira vez que minhas cercas em volta do galinheiro estavam começando a quebrar, mas eu não tinha tempo de lidar com isso tão cedo. Dei uma passada do lado do trem para pegar um pouco de loot que os vagões deixaram cair antes de entregar para o Demetrius o melão que ele tinha me pedido. Também aceitei uma quest do Clint de 15 minérios de ferro em troca de dinheiro e um ticket também. Fui direto para as minas resolver isso o mais rápido possível para dar tempo de pegar o ticket e ainda voltar a minerar e descer mais níveis no mesmo dia. Eu queria muito fazer logo o último upgrade que eu precisava para o celeiro ainda nessa estação, mas eu não tinha quantidade suficiente de madeira ou de pedra ainda, então passei o dia derrubando árvores nas montanhas e quebrando pedras nos primeiros níveis da mina. Entreguei mais um girassol para Hayley, finalmente chegando na marca de 8 corações com ela. Eu tinha só mais uma cutscene para ver e finalmente poderia pedir ela em namoro. Para finalizar o dia, fui pescar e finalmente o atum dourado veio. Doei ele o mais rápido possível, um tomate pro bundle de colheita de verão e 5 algas brancas que completaram o bundle de medicina selvagem. No dia seguinte, colhi minhas abobrinhas de verão, podendo finalmente terminar o bundle de colheita da estação, e peguei meu primeiro xarope de Acer, que também precisava para um dos bundles do quadro de ajudas. Cortei mais árvores, desbloqueei uma cutscene fofa com a Hayley e finalmente pude comprar o buquê para pedir ela em namoro, o que eu fiz imediatamente. Agora, eu só precisava completar mais 2 corações para pedir ela em casamento. Doei o xarope e a abobrinha e fui para os primeiros andares da mina para coletar ainda mais pedra. No dia 24, eu fiz mais uma torneirinha, dessa vez para um carvalho, e depois de cuidar dos animais e coletar mais madeira, fiz o upgrade final do meu celeiro. Depois de analisar melhor os bundles, percebi que só me restava para essa estação os 5 melões dourados, e comecei a ficar verdadeiramente preocupada, já que eu tinha só mais uma chance de colheita em breve. Mas além disso, não tinha mais muito que eu poderia fazer, além de me preparar para a estação seguinte e fazer aspersores de qualidade. Presenteei o Willy porque era aniversário dele e resolvi usar o kit de cozinha para fazer as receitas que eu precisava para o bando do chefe. Apesar de eu ter me achado na época que esse era um grande big brain move, já que eu não teria que gastar tempo nem dinheiro com o upgrade da casa, eu em breve me arrependeria muito dessa decisão. Passei a noite coletando mais ouro e quartzo para aspersores e quando dormi, subi de nível de mineração. O dia da verdade chegou. Finalmente colhi os últimos melões e consegui melões dourados de sobra. Aproveitei que o espaço que estavam os melões agora estava vago e já comecei com a plantação de milho, que era mais um dos vegetais que eu precisava, 5 de qualidade dourada, e como ele crescia no verão e no outono, já poderia me adiantar com eles. Inclusive, a cerca do meu galinheiro está oficialmente completamente destruída. E eu simplesmente não teria tempo de lidar com isso. Então meus animais vão ficar um bom tempo perambulando por aí. Finalmente pude doar os melões e não pensar neles nunca mais. E entregar pro George a pimenta quente que ele me pediu. Voltei para as minas e dessa vez foquei em coletar ouro. E também descer de níveis, já que eu estava muito quase chegando no final. Infelizmente ficou tarde demais e tive que voltar para casa no andar 116. Mas peguei bastante loot e aproveitei para organizar meus baús antes de dormir. Fiquei um pouco surpresa com o dinheiro absurdo que eu ganhei no dia anterior, principalmente considerando que quando saí de casa vi que tinha mais mirtilo para vender, então eu estaria prestes a fazer ainda mais grana, o que foi muito útil, já que depois de aproveitar a última colheita da estação, fui direto comprar um porco para conseguir trufas e uma ovelha sem motivo nenhum. Esse sendo o último dia de colheita, comecei o processo de organizar o novo layout, já que os aspersores que eu faria depois de finalizar todas as barras seriam capazes de regar 8 espaços à sua volta ao invés de 4.
Além disso, comecei a cortar árvores para coletar seiva, já que eu ia precisar de fertilizante para os vegetais do outono e 500 seivas para completar o bando grudento. O dia seguinte foi um pouco mais do mesmo. Regar o milho, cuidar dos animais, derrubar árvores e derreter barras de ferro, ouro e quartzo para planejar a fazenda. Fazendo as contas, percebi que precisaria de mais ferro, então fui para as minas coletar um pouco mais até as 8 da noite. Voltei para a fazenda para derreter mais barras e derrubar mais árvores antes de dormir. No último dia da estação, me preparei ao máximo para o outono. Cuidei dos animais, reguei o milho, derreti barra, minerei mais ferro e até mesmo arei o terreno. Como eu queria aproveitar até o último segundo, fiquei até tarde esperando as barras ficarem prontas para já fazer os espessores de uma vez e colocá-los na posição certinha, o que me fez perder o festival que estava acontecendo naquela noite, mas eu não fiquei muito preocupada com essa parte. Para minha tristeza, no dia seguinte, quase todo o solo que eu preparei para a plantação tinha se perdido, o que significava que eu teria que arar tudo de novo, além de regar e fertilizar. Então, comecei os trabalhos imediatamente, e assim que ficou tudo pronto, fui para o Pierres. Comprei uma unidade de cada semente que precisava para os bundles e 144 sementes de abóbora, já que precisava de 5 abóboras douradas e o tempo deles de germinação é bem longo, então quanto mais, melhor. Voltei para a fazenda, finalizei o último espessor de qualidade que precisava para essa região e primeiro fertilizei o terreno todo para depois plantar e então regar. No fim do dia, apenas plantei as demais sementes diferentes que comprei, além de posicionar os aspersores piores que sobraram em volta do milho, para que ele fosse irrigado também. Naquela noite, dormi pela primeira vez sabendo que no dia seguinte eu não teria que regar mais nada. O que não adiantou muita coisa, porque no dia seguinte foi um dia de chuva. Pelo menos eu desbloqueei o quadro de avisos maior, que tem missões mais difíceis que duram 1 semana a 10 dias, que desbloqueiam mais cutscenes e uns itens muito úteis. Também doei algumas coisas para o museu, o centro comunitário, dei um girassol para Hayley e um presente de aniversário para minha inimiga Penny, que ela gostou tanto que nossa amizade saltou para 4 corações. Aproveitei a chuva para pescar nas montanhas e no rio da cidade, já que o picão verde e o salmão híbrido spawnam nessas condições. Consegui pegar todos que eu precisava de uma vez, incluindo o picão verde de ouro. No caminho do centro comunitário, aceitei a missão do omelete do Gus, e no centro, doei os meus peixes, completando o bundle do rio, o bundle da noite, que finalmente me deu meu primeiro anel brilhante do save, e o bundle de especialidade, marcando assim a completude total do aquário. Com o aquário completo, durante a noite os Júnimos tiraram a pedra brilhante do rio e durante a manhã eu lembrei de remover o chapéu que estava na minha cabeça desde a primavera. Logo depois de cuidar dos animais, pude pegar a minha primeira resina de carvalho que eu logo usei para fazer um barril, já que eu tinha que correr para completar o bundle do cervejeiro, que eu não tinha começado até agora. Desbloqueei a cutscene que o Willy explica que sem a pedra brilhante, agora eu poderia peneirar minérios na água, mas pra ser sincera, eu sempre achei essa mecânica bem inútil, então eu pulei a cutscene, coloquei a tal peneira na cabeça e segui procurando ameixas selvagens. Uma das maiores desvantagens de ter desbloqueado os bundles do quadro de ajudas tão tarde é que eu não pensei muito sobre o bundle do coletor durante a temporada de amoras silvestres, que aconteceu na primavera, o que significava que eu só poderia completar o bundle colhendo 50 amoras, o que seria tranquilo de se fazer durante a temporada das amoras, e 15 ameixas silvestres, que spawnam no chão igual outros itens estacionais. Levando em consideração que eu escolhi a caverna dos cogumelos ao invés dos morcegos, que poderiam também spawnar ameixas silvestres, essa foi possivelmente a tarefa mais difícil que eu teria no primeiro ano inteiro, bem mais do que pescar o tal atum dourado. Mas eu estou me adiantando. De volta na cidade, desbloqueei uma das cutscenes que eu mais detesto, que a Penny é desrespeituosa com o George e apesar de eu explicar para ela que ela não devia ter empurrado um idoso na cadeira de rodas sem perguntar se ele sequer queria ajuda e ela dizer que entende e que estava errada, ela perde um coração comigo mesmo assim, aquela vagabunda narcisista. Enfim, dei mais um girassol para Hayley, procurei o mapa inteiro e não achei uma única ameixa e tive que fazer mais um baú quando eu cheguei em casa, já que os outros estavam bem lotados e bagunçados. Gastei o resto do meu dia derrubando árvores com o bundle grudento na cabeça. Por falar de na cabeça, eu ainda bem lembrei na manhã seguinte de tirar a peneira da minha cabeça, já que o personagem fica muito tosco usando ela de chapéu. Cuidei dos animais, com o foco em colher ovos para o omelete do Gus, e voltei a procurar pelo mapa todo por ameixas. Coloquei ovos na geladeira do Gus e depois que encontrei minha primeira ameixa, entreguei para Abigail a alga marinha que ela me pediu. Usei a ameixa para desbloquear o bundle de recursos de outono, já que eu sabia que a recompensa seriam sementes de outono, que poderiam ser sementes de ameixa.
Quando cheguei na fazenda, o barril tinha produzido seu primeiro Pale Ale e plantei as sementes de outono antes de dormir. No dia seguinte, repeti minha rota de procurar por ameixas e com sorte achei uma. Também coloquei mais ovos na geladeira do Gus e comprei mais uma vaca, já que eu precisava de bastante leite para um dos bundles, e terminei o dia derrubando mais árvores. No dia 6, eu fui procurar mais ameixas só para encontrar todos os outros itens de outono, menos as ameixas. Mas eu também tive uma conversa com a Hayley que ela perguntou o que ela deveria fazer hoje, e eu nunca tinha visto esse diálogo antes. Eu disse que ela devia relaxar e ler uma revista, e eu acho que essa era a melhor opção mesmo. Também finalmente consegui o chapéu de tampa de lixeira antes de colocar mais ovos na geladeira do Gus, agora faltando só 10 para completar a missão. Voltei para casa e observei com depressão meu baú com apenas uma única ameixa. E descontei toda a minha tristeza derrubando árvores, o que compensou, porque um livro que eu ainda não tinha lido caiu de uma delas. No meio do meu caminho de procurar ameixas, entreguei mais um girassol para Hayley, coloquei mais ovos na geladeira do Gus e doei um osso para o museu. E mais uma vez não achei nenhuma ameixa no mapa inteiro. O desespero estava começando a bater. Como que eu tinha achado várias unidades dos outros itens e apenas 2 ameixas? A única coisa não me fazendo ficar completamente maluca era que eu estava apenas no dia 7 e poderia derrubar árvores para espairecer. O dia 8 foi o primeiro dia da temporada de Amoras, que também começa com o Linus mandando uma carta me pedindo para achar a cesta dele, o que eu fiz rapidinho na minha rota de procurar ameixas, que eu estava usando para também coletar 50 amoras para o bundle. Entreguei a cesta e achei uma ameixa lá perto. Também doei o amaranto e a berinjela que colhi mais cedo, e também o Pale Ale que estava carregando no bolso há dias. A Robin também pediu 25 madeiras, o que foi super conveniente, levando em conta minha nova rotina. E para minha surpresa, no quadro de pedidos maiores, a Robin tinha pedido outra missão envolvendo madeiras, dessa vez de 1000 pedaços em 7 dias, e porque eu poderia ficar com a madeira, acabei aceitando. Cheguei na fazenda bem tarde com apenas uma ameixa, mas derrubei algumas árvores mesmo assim, já completando a primeira e a menor missão antes de dormir. No dia seguinte, o Lewis enviou uma carta avisando do festival que aconteceria na semana que vem, o que me fez lembrar da cueca dele na casa da Marnie. Nesse festival tem uma competição de quem tem a melhor amostra, que geralmente você ganha colocando seus itens de melhor qualidade e uns mais raros. Mas uma outra coisa legal que você pode fazer é colocar a cueca do Lewis, que é quem avalia a competição, e eu queria muito fazer isso. Antes de procurar ameixas, notei que estava com quase 500 seivas, e então derrubei umas últimas árvores para poder completar e saí à procura. Mas foi mais um dia de azar, mesmo eu tendo encontrado uma boneca para doar para o museu, sementes de brócolis e ter doado as seivas, completando o bundle grudento. Invadi a seção de pilates das Mães do Vale para entregar a madeira para Robin e coloquei os últimos ovos na geladeira do Gus, completando a missão. Como recompensa da missão, recebi uma mini geladeira no correio que eu não pude usar porque minha casa não tinha cozinha. Mas tudo bem, guardei ela para o futuro e finalmente meu porco gerou sua primeira trufa, que eu logo entreguei para o centro comunitário, completando o bundle do chefe. Também entreguei as 50 amoras, meu único problema agora sendo as ameixas, que eu, inclusive, não encontrei nenhuma nesse dia. Muito coincidentemente, a Jory pediu um cogumelo comum no quadro de ajuda, que eu tinha no meu inventário, e ainda mais coincidentemente, ela estava passando na minha frente nessa hora. No caminho para usar o ticket que ela me deu, vi que tinha um ticket me esperando porque completei o omelete do Gus. Eles me renderam um chá de Stardrop e uma cama nova. No rancho da Marnie, entreguei para ela mais um cogumelo comum que ela também tinha pedido e, agora com corações suficientes, entrei no quarto dela e peguei a cueca do Lewis. Depois de dormir quase desmaiando de tanta árvore que derrubei, meu único porco deu à luz a um bebê, que eu obviamente dei o nome de Milagre. Quando saí de casa, peguei meu primeiro vinho e colhi meus primeiros milhos e, de primeira, colhi 7 milhos dourados. Agora poderia apenas me preocupar com as abóboras, que logo estariam prontas. Consegui doar tanta coisa para o centro comunitário nesse dia. Primeiro os milhos, tanto para o bundle de qualidade quanto para o bundle de outono, e o vinho para o bundle de cervejeiro. Também doei 10 leites para o bundle de cozinha caseira. Entreguei um presente de aniversário para a Jodie e usei o ticket da missão que completei dos 1000 pedaços de madeira que me rendeu 4 aspersores de qualidade, que usei para plantar as sementes de outono que tinha no baú, desesperada, depois de mais um dia sem encontrar nenhuma ameixa. No dia 12, minhas primeiras sementes de outono germinaram e pude colher 2 ameixas. Falando a verdade, durante vários dias eu vou passar a maior parte do tempo procurando ameixa e, igual o dia 12, não acho nenhuma. Elas são os únicos itens que posso encontrar no outono que eu precisava fazer algo para consegui-los. A grande maioria do que me resta é esperar abóboras e flores ficarem prontas. Então, vai ser uma estação focada justamente nessas ameixas.
Pelo menos o dia seguinte foi um pouco mais animado, já que entreguei para a Penny o topázio que ela pediu no quadro de avisos e desbloqueei mais uma cutscene dela. É a única cutscene que eu tenho dó da Penny, já que nela eu ofereço ajudá-la para limpar o trailer que ela e a mãe alcoólatra dela, a Pam, moram. A Pam chega, ela fica muito brava que eu estou ajudando com a limpeza e grita com a filha. Nesse dia, também dei um presente de aniversário para Abigail. Encontrei uma ameixa e doei uma rosa de fada que colhi de manhã, completando o bando do jardim que me deu de presente mais um aspersor. No dia seguinte, as abóboras estavam prontas para a colheita e as minhas preocupações sobre elas foram em vão, porque colhi 51 abóboras de qualidade dourada. Continuando com as minhas fotos do dia, encontrei uma ameixa, doei as abóboras e desbloqueei a primeira cutscene da Abigail, onde pude ajudar ela a passar do primeiro nível do jogo que ela estava jogando. Com as abóboras resolvidas, aproveitei que já estava no Pierre's e comprei 144 sementes de trigo que eu precisava para a farinha do bundle de cozinha caseira. E finalmente encontrei uma semente antiga que eu imediatamente doei para ter a minha primeira semente plantável de fruta antiga. Também dei mais um girassol de presente para Hailey, completando os 10 corações com ela, o que significava que eu, no próximo dia de chuva, poderia comprar o pingente de sereia para pedi-la em casamento. E também poderia desbloquear a próxima cutscene, que eu fiz imediatamente. É uma cutscene super fofa que eu ajudo ela a revelar fotos e temos o nosso primeiro beijo. Finalizei o dia plantando meu trigo, chegando no nível 10 de colheita e escolhendo a profissão de artesã. No dia seguinte, meu suco ficou pronto e colhi mais uma ameixa das sementes que plantei, agora com 7 ameixas no total e 8 faltando. Minha sorte estava alta nesse dia, porque achei mais uma de frente do ônibus. Chegando no centro comunitário depois de doar o meu suco, pensei que seria uma boa ideia de completar os bundles do cofre, já que eu tinha 87 mil ouros comigo e a recompensa seria o ônibus para o deserto ser consertado, o que é bem interessante. O dia 16 é o dia da feira e eu já peguei a cueca do Caro de uma vez e algumas berinjelas por puro efeito cômico. Enquanto fazia o trabalho básico de todo dia na fazenda, vi que meu pato finalmente deixou uma pena cair, que eu precisava para completar o bundle de tinta. Fiz a rota da ameixa aonde dava e encontrei uma antes de ir para o festival. E esqueci completamente de usar as berinjelas do meu display, mas da cueca eu lembrei e o Louis ficou puto e me deu 750 tokens para garantir que eu não falaria do incidente para ninguém. Apostei os meus tokens para ter o suficiente para comprar o espantalho raro e também fui na tenda da vidente, que viu a Jodie me ajudando a recuperar enquanto eu estava hospitalizada e eu e a Hailey muito sérias em um cômodo mal iluminado. Voltei para casa e guardei a cueca, pronta para usá-la na sopa do luau do ano que vem. No dia seguinte, pude doar a pena do pato, completando o bundle de tinta, e o brócolis, completando o bundle de colheita de outono. Sabendo que os meus dias eram só procurar ameixa, aceitei a missão de matar 4 slimes vermelhos e, depois de procurar o mapa inteiro e não achar nenhuma única ameixa, fui para as minas, onde matei todos os slimes e finalmente cheguei no último andar e peguei a chave da caveira. Voltei correndo para a cidade para ter tempo de entrar na casa do Louis para pegar a minha recompensa em dinheiro pelos slimes e um ticket, que troquei por uma muda de árvore de maçã. Na manhã seguinte, eu colhi meu trigo e as últimas sementes de outono germinaram e 4 delas eram ameixas, o que me deixou com 14 ameixas. Agora faltava apenas uma. Quando fui no Pierre's, eu meio que notei que apesar de eu ter feito o trigo, eu precisaria fazer um moinho inteiro para ter a farinha que precisava para o bundle. Então, eu simplesmente comprei 100 sacos de farinha de trigo e doei eles imediatamente para completar o bundle. Também gastei todo o resto do meu dinheiro com sementes de cranberry. Como nenhum dia pode ser perfeito, não encontrei nenhuma ameixa, mas plantei as minhas cranberries e fui dormir feliz. Não precisei me lamentar sobre as ameixas por muito tempo, já que no dia seguinte encontrei uma. Como era um dia de chuva, fui até a praia, consertei a ponte de madeira e fui falar com o velho marinheiro que vende os pingentes de sereia para casamentos. Eu estava tão feliz e logo tive o maior susto da minha vida. Eu precisava fazer um upgrade na minha casa para me casar. Eu não lembrava disso. E eu estava recebendo essa notícia em um dos únicos dias do ano que eu não tinha dinheiro suficiente para o upgrade. Mas o dinheiro nem era o que mais me preocupava. O que me preocupava era que já era dia 19. E eu precisava de outro dia de chuva antes do fim da estação, já que o velho marinheiro só aparece em dias de chuva e não chove no inverno. No meio do desespero, desbloqueei mais uma cutscene com a Abigail, a que a gente toca instrumentos das montanhas enquanto chove, mas eu mal prestei atenção nela. Eu precisava fazer dinheiro para já conseguir pedir o upgrade no dia seguinte e aumentar as minhas chances de conseguir comprar o pingente.
Por isso, passei o resto da noite pescando e vendi um tanto de coisa nos meus baús antes de dormir. Para minha felicidade, vendi peixes suficientes para ter 100 mil ouros para comprar o upgrade, mas para minha infelicidade, estava chovendo no dia 20 também, o que eu tenho quase certeza diminui as chances de chover em outros dias. Tentando não ficar muito triste com a situação, fui direto comprar um upgrade e depois fui na praia para ver se talvez o velho marinheiro me vendesse o pingente com a minha casa em obra, e a resposta foi só um grande não. No dia 21, eu peguei minha primeira jarra de mel e imediatamente coloquei no barril para fazer o último item do bando do cervejeiro, hidromel, que eu doei de noite depois de ficar o dia todo derrubando árvores. Com esse bando completo, terminei toda a copa e durante a noite os Júnimos consertaram a minha estufa, o que seria perfeito para manter uma renda mais estável durante o inverno. Fim de estação é sempre bem entediante. O dia 22 provavelmente foi o pior de todos. Dei só uma volta na cidade e derrubei mais árvores. Eu só continuo derrubando árvores porque se não voltar a chover nessa estação, terei de arrumar um totem de chuva para fazer chover no inverno, para comprar o pingente de sereia. E a receita do totem só aparece quando você chega no nível 9 de coleta. No dia 23, acordei com a casa maior, agora com uma cozinha e finalmente podendo comprar o pingente. Eu só precisava que chovesse uma única vez nos próximos 5 dias de estação. Entreguei um Pale Ale para Pam e finalmente levei as ameixas para finalizar o bundle e completar o mural de recados. Conferi a previsão do tempo no dia seguinte e finalmente recebi confirmação de que iria chover. Além disso, minha gatinha finalmente começou a me amar e passei o dia todo me preparando para o inverno, colhendo feno para os meus animais terem o que comer. Por ter completado o mural de avisos, minha amizade subiu horrores com vários cidadãos e eles me mandaram várias receitas no correio. Eu imaginava que iria imediatamente comprar o pingente, mas vi que minhas cranberries estavam prontas e simplesmente tive que colher todas elas, animada para ter bastante dinheiro de novo. Daí fui correndo comprar o pingente e imediatamente procurar a Hailey, preocupada com o tempo que teria para ter 14 corações com ela e poder divorciar ainda nesse ano, como eu tinha planejado. Entreguei para ela antes mesmo dela sair da cama e ela me disse que a cerimônia seria em 3 dias. Comecei o dia 26 com estilo. Fiz tanto dinheiro para os cranberries que consegui a conquista de autossuficiência por fazer 250 mil ouros. Também fui visitada pela Evelyn, que veio me avisar que minhas plantas que estavam do lado de fora iam morrer durante o inverno e me deu um pote de jardinagem de presente. O resto do dia eu realmente fiz nada. Tudo que precisava fazer nessa estação estava feito. Tinha apenas que esperar o tempo passar, então dormi super cedo. Durante a noite, uma forte ventania finalmente quebrou a árvore da floresta de Cindersnap e fiz a minha última colheita durante a manhã. Como hoje era o dia de festival da véspera de espíritos, fiquei de frente do ônibus até as 10 horas da noite esperando o festival ficar pronto. Lá eu conversei com quase todo mundo e completei o labirinto para pegar a abóbora dourada que, eu admito, não sei muito bem para que serve, mas eu gosto de ter ela enfiada em algum baú na minha casa. O último dia da estação foi finalmente o meu casamento. Eu esqueci de usar o véu, mas eu vou ter mais algumas chances para lembrar. Agora, a Hailey moraria comigo. Posso dar presentes e beijos diários nela, o que iria me ajudar a subir para 14 corações mais rápido. E finalmente poder ver a última cutscene e poder me divorciar e escolher a minha próxima vítima. Era muito a se fazer, mas eu tinha uma estação inteira, então não estava preocupada. Para me preparar para o inverno, comprei mais sementes de cranberry, fiz fertilizantes e passei o dia todo plantando-as, dentro da minha estufa, junto de alguns girassóis para poder dar de presente para Hailey. Também resolvi me organizar melhor e fiz um baú para deixar coisas que têm a ver com plantação dentro da estufa. No primeiro dia de inverno, conversei com a Hailey, dei um presente para ela e um beijo, como logo seria minha rotina diária, e saí de casa e dei de cara com a Jodie, que me chamou para jantar na casa dela. Depois de tomar conta dos meus animais, dei de cara com Krobus no ponto de ônibus, e logo encontrei ele atrás do arbusto perto do playground. Antes dele fugir, ele me deu uma lupa, que me permitiria finalmente ler notas secretas. Um dos meus aspectos favoritos do jogo todo. Segui o dia procurando os itens de coleta de inverno, já que esse era o último bundle que eu ainda tinha que completar. No caminho, vi as propostas de missão no quadro grande e, sabendo que nessa estação eu teria bem menos a fazer, aceitei a missão do Gunther de coletar 100 pedaços de ossos. Finalizei o dia completando o bundle e, consequentemente, todo o centro comunitário.
uma das minhas maiores missões para o primeiro ano estava oficialmente completa. Durante a noite, os Junimos arrumaram a ponte para a pedreira, e depois de interagir com a Hayley, fui direto para a cidade ver a cutscene do centro comunitário. Todos estavam comemorando, utilizando os espaços reparados pelos Junimos, e o Lewis, sem saber como eu consertei o centro todo, me deu o troféu de heroína de Stardew. A celebração só deu uma pausa quando Morris entrou muito bravo no centro comunitário, reclamando que sua clientela estava toda aqui. E, quando Pierre veio discutir com ele, eu obviamente incentivei que os dois brigassem. Depois de algumas pessoas virem assistir a briga e eles trocarem alguns socos, Pierre lançou Morris para fora do mapa e pôs óculos escuros. Com isso, o Joja Marte foi completamente abandonado. Sem mais bandos para completar, passei o dia nas minas coletando os ossos para o Gunther e alguns recursos extras também. No dia seguinte, o Willie me mandou uma carta avisando que estava reparando seu barco, mas eu tinha outras prioridades naquele momento e fui imediatamente coletar ossos. No caminho, encontrei minha primeira nota secreta, e era a minha favorita. É a página de um diário de alguém que simplesmente acaba com os solteirões do vale. Passei o dia todo pegando ossos. Na volta, doei algumas coisas para o museu e fui para o jantar com a família da Jodie. Antes de dormir, também fui até minha estufa plantar uma semente carambola que ganhei do museu. No dia seguinte, eu consegui todos os ossos. Quase desmaiei durante essa missão toda. Liberada da missão, organizei melhor os baús da minha casa. Dei uma ametista de presente para Abigail, que será provavelmente minha próxima esposa, e, ao entrar na região do spa, desbloqueei a missão do Elixir do Bruxo. Essa missão seria importante para que eu desbloqueasse a Casa da Bruxa, onde tem o totem que apaga as memórias das pessoas. Mas eu precisava entrar no esgoto para conversar com o Krobus, e eu ainda precisava de muitas doações para o museu para que o Gunther pudesse me entregar a chave. Sem muito o que fazer, fui pro deserto pela primeira vez, cumprimentei a Sandy e colhi alguns cocos e cactos. Pensei em me aventurar na mina do deserto, mas não me senti muito preparada. Lembrei de usar o ticket da missão do Gunther só no dia seguinte, e ganhei um livro que faria minhas amizades crescerem mais rápido, o que era super útil para mim. Uma coisa que você talvez tenha notado é que eu não quebrei nenhum geodo esse ano todo. É porque eu sempre gosto de fazer tudo de uma vez no final do ano. Eu esperaria mais, mas como eu queria muito a chave para entrar no esgoto, peguei todos os meus geodos no dia 6 e levei para o Clint para revezar entre quebrar geodos e doar para o museu. Apesar de ter conseguido bastante coisa, não foi suficiente para a chave, mas também lembrei que eu tinha que investir na minha amizade com o Clint. O Clint tem uma cutscene que, se você chega a uma quantidade específica de corações com a Emily antes de desbloqueá-la, você não pode ver ela nunca mais. Por isso, seria bom eu já ter o máximo de corações com ele para poder evitar algum desastre. Eu esqueci de colocar o OBS para gravar no dia 7, mas pelo que eu entendi, não aconteceu nada de demais, além de que eu comecei a planejar o layout um pouco melhor da minha fazenda e pedi para o Clint fazer o upgrade do meu machado. No dia 8 do inverno, eu tive minha primeira colheita de cranberries, o que aliviou minhas preocupações do dinheiro estar ficando curto. Principalmente porque no Festival do Gelo, que está acontecendo nesse dia, vende uma árvore de Natal que eu queria muito comprar e pude me permitir esse mimo. Ganhei a competição de pesca e quando fui para casa pus o meu chapeuzinho novo e guardei meus vários prêmios antes de colocar a árvore de Natal na entrada da fazenda e dormir com a minha esposa e meu gatinho. No dia 9, entreguei para o Sam uma barra de quartzo em troca de um ticket, mas, para minha surpresa, quando entrei na casa dele, desbloqueei uma cutscene que eu tinha esquecido. Nela, o Sam pergunta que tipo de música a banda dele e do Sebastian deveriam tocar, e eu sugeri músicas animadas para dançar, como sempre. O ticket em si foi meio sem graça, ganhei 20 mini bombinhas, mas vi que tinham missões novas no quadro grande, e aceitei a missão do Willy de 100 pedaços de carne de inseto. Antes de ir para as minas, busquei meu machado de cobre com o Clint e passei o resto do dia matando insetos e usando as bombinhas que tinha acabado de ganhar. No dia seguinte, doei algumas coisas para o museu e desbloqueei uma cutscene com a Abigail, onde eu escuto escondida ela brigar com a mãe porque ela sente que os pais estão a forçando a ser alguém que ela não quer ser. Depois disso, fiquei esperando na porta do quarto do Sebastian até ele sair para que eu pudesse dar para ele seu presente de aniversário. Passei o resto das horas da tarde nas minas, coletando carne de inseto, e quando cheguei na fazenda, organizei algumas tochas na cerca na frente da minha casa. No dia 11, recebi a Star Drop da Hayley e fui usar a minha energia aumentada nas minas, matando mais insetos para a missão do Willy. E não sei se foi energia ou sorte, mas eu praticamente dobrei a quantidade de carne de inseto que eu já tinha em apenas um dia.
Motivada com meu desempenho, usei o dia seguinte para finalizar a missão e consegui todas as 100 carnes de inseto bem rapidinho. Doei mais algumas coisas para o museu e quando fui entregar as carnes para o Willy, vi que o evento de pesca de lula estava acontecendo na praia. Até tentei pescar um pouquinho, mas estava bem tarde e meu inventário estava lotado, então desisti bem rápido. Colhi mais cranberries no dia 13 e resolvi derreter mais barras de ferro para poder fazer upgrade de ferramentas, principalmente minha picareta e meu machado. Levando em conta que quanto mais upada é sua picareta, menos golpes você precisa dar nas pedras, o que economiza energia e tempo, o primeiro que eu pedi pro Clint fazer foi a minha picareta. No dia 14, lembrei de cuidar dos meus animais, que ficaram meio esquecidos nos últimos dias. E também lembrei que era aniversário do Harvey, então o presenteei com café. No resto do dia, decorei mais a fazenda, colocando mais caminhos de pedra e substituindo cercas de madeira normal por cercas de madeira de lei. Comecei o dia seguinte com a notícia de que minha picareta estava pronta, então fui logo buscar para imediatamente depois ir na loja de carpintaria para mover o meu galinheiro para dentro da cerca que construí ontem. Voltei para a fazenda depois de presentear a Abigail com uma ametista e o Harvey com o item que ele pediu, e, agora, com uma picareta mais forte, consegui completar a cerca do galinheiro. Com a picareta pronta, fui cedinho no dia seguinte, de volta para o Clint e pedi o upgrade do machado dessa vez. Como sem o machado é muito difícil decorar a fazenda, apenas atendi o pedido que a Maru fez no quadro de avisos e fui dormir antes mesmo do meio-dia. O dia seguinte foi outro que dormi super cedo, só dei uma barra de ferro para o Clint e uma ametista para Abigail e entrei direto na cama. Pude vender mais cranberries no dia 18 e ir no Clint pedir uma picareta de ouro. Continuei planejando a fazenda, colocando caminhos de pedra, derrubando árvores e colocando cercas. No fim do dia, eu finalmente quebrei o tronco grande da floresta de Cindersnap e entrei na floresta secreta para poder pegar ainda mais madeira de lei. O dia 19 foi mais um dia de construir. Comecei a fazer a região onde colocaria o celeiro, limpar a área perto do altar do vovô e substituir cercas normais por cercas de madeira de lei. Em resumo, o de sempre. Depois de buscar minha picareta de ouro no dia seguinte, desbloqueei a primeira parte da cutscene final da Hayley, que ela percebe que os livros da escola das crianças estão em más condições. Isso era um ótimo sinal de que daria tempo de se divorciar dela antes do ano acabar. Também passei na carpintaria para mover o celeiro e comprar um galpão. Já que os espíritos estavam de bom humor, fui para o deserto me aventurar na mina de lá pela primeira vez, na esperança de encontrar um fragmento prismático para conseguir uma espada melhor. Mas minha espada atual é bem boa. Consegui descer até o nível 14, e olha que eu resetei a mina algumas vezes, porque eu detesto os níveis de múmia, principalmente sem bombas. Voltei para casa tranquila, cheia de geodos, e me lembrei que eu deveria dar um presente para o Clint, mas, ao entrar no bar, desbloqueei uma cutscene do Gus, na qual ele me diz que o bar está passando por dificuldades financeiras e que a Pam não paga a conta dela há um bom tempo. Só para então a Pam entrar e pedir mais bebida. Eu menciono para ela as dificuldades do bar, ela fica frustrada, mas paga a conta dela. Imediatamente depois, eu desbloqueei a cutscene da missão do omelete do Gus, onde ele e alguns outros cidadãos estão comendo o omelete que ele fez direto da mesa. Finalmente entrego uma ametista pro Clint, colho algumas coisas na estufa e vou dormir. Segui melhorando minhas cercas no dia seguinte. Também levei meus geodos para o Clint quebrar para doar o máximo de coisas possível para o museu. Com isso, comecei o processo longo e até bem divertido de organizar o meu galpão. Além de passar tudo o que eu tinha nesses baús do lado de fora da minha casa, também criei ainda mais baús para facilitar a transferência de tudo e para organizar as coisas nas cores que os baús podem ter. Como esperado, não consegui finalizar esse processo em um dia só. Então, fui para o lado de fora do bar esperar o horário para desbloquear uma cutscene do Clint, que só pode ser vista às segundas. Nessa cutscene, o Clint é meio insuportável. Ele reclama de como um cara legal como ele tem tanto azar com as mulheres, e eu tento dizer para ele só ser ele mesmo, o que eu me arrependi. Deveria ter sido mais malvada com ele. Mas como eu pretendo casar com a mulher que ele gosta e quebrar o coração dela, acho que eu já vou fazer o suficiente com a psique desse incel. Também usei esse dia para ver mais uma cutscene da Abigail, onde ela está no cemitério conversando sobre a sede dela por aventuras nas minas. O pai dela, o Pierre, aparece e chama ela para jantar, dizendo que o cemitério não é um lugar para mocinhas. Ela fica revoltada com esse comentário e se recusa a ir para o jantar. E nós duas nos escondemos em um arbusto até ele ir embora. Dia 23 é aniversário da Lia, então fiquei horas na porta da casa dela até ela sair para eu dar para ela um vinho de presente. Depois, voltei para casa para melhorar cercas, organizar melhor os meus baús e colher cranberries mais uma vez. Tirei o dia seguinte para arrumar os meus baús e, por sorte, desbloqueei a parte seguinte da cutscene final da Hayley. Tinha esquecido completamente disso.
Agora, tudo que eu precisava fazer era seguir as instruções da Hailey, entrar na cidade em um dia ensolarado com um bolo de chocolate no inventário, que eu, por sorte, já tinha em um dos meus baús. Mas o dia seguinte não poderia ser o dia do bolo, já que era Natal. Depois de atualizar mais cercas, vasculhei meus baús atrás de um presente e fui para a festa entregar uma maionese dourada para o Lewis, o meu amigo secreto. Não tenho certeza se ele gostou, mas eu não ligo tanto. Para minha preocupação, foi o Linus que me tirou como amiga secreta. Ele me deu um cogumelo roxo e, sinceramente, era um presente melhor do que eu esperava por parte dele. Conversei com alguns cidadãos, analisei se tinha algo de interessante à venda e voltei para casa para dormir. No dia 26, eu finalmente desbloqueei a última cutscene da Hailey, onde ela organiza um evento, tipo uma dança das cadeiras de sorteio de bolo, para arrecadar dinheiro para os livros escolares da Jess e do Vincent. Com isso feito, doei o último pergaminho dos anões para o museu, recebendo em troca um tradutor que me ensinou a entender a língua dos anões. Também entreguei para o Clint o seu presente de aniversário, podendo finalmente ver a cutscene que eu precisava de ver antes de me tornar mais próxima da Emily. Nela, o Clint segue meu conselho de ser ele mesmo e chama a Emily para sair, que impressionantemente ela aceita. Fui na casa do prefeito e me dei conta que um divórcio custava 50 mil ouros, o que eu definitivamente não tinha, porque eu comprei o retrato da Hailey alguns dias atrás. Voltei para a fazenda, guardei o retrato e organizei meus baús atrás de coisas para vender e fui dormir. No dia seguinte, acordei sem o dinheiro suficiente para o divórcio, mas estava determinada que meu próximo alvo seria Abigail, por isso fui direto na casa dela entregar mais uma ametista. Ao passar na praia, desbloqueei a cutscene da missão do Willy antes de pescar um bocado para fazer mais dinheiro. Em um ato de desespero, voltei para a fazenda sem saber se eu conseguiria pedir o divórcio no dia seguinte, o último dia da estação. Então, vendi alguns dos meus animais até totalizar 50 mil na minha conta. Percebi que ainda estava cedo, então fui correndo até a casa do prefeito e paguei pelo meu divórcio. Organizei novamente meu inventário e coloquei o retrato da Hailey na parede do galpão, antes de conversar e beijá-la uma última vez. No último dia da estação, acordei sem a Hailey ou seu quarto ao meu lado e fui colher mais cranberries. Apesar desse ser o último dia desse vídeo, tenho toda a intenção de continuar a jogar nessa fazenda. Então, dei mais uma ametista para Abigail e comecei a preparar o meu terreno para as plantações da estação seguinte. Tirei um tempinho do meu dia para ir falar com a Hailey também, e para minha surpresa ela estava lidando com a coisa muito melhor do que eu imaginava. Apenas disse que ficaria bem sozinha, agradeceu pelas memórias, e só depois de eu tentar falar com ela uma terceira vez que ela mandou eu viver a minha própria vida. E foi isso que eu fui fazer. Atualizei mais cercas, organizei meus aspersores e fui dormir pela última vez no ano. É isso! Muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu sei que foi um vídeo bem longo, confia em mim. 1 hora de vídeo não é pros fracos, parabéns. Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse algumas vezes no vídeo, eu tenho toda a intenção de fazer 200 dias, 300 dias, quantos dias eu precisar. Eu não sei quanto tempo que vai demorar para eu postar os vídeos seguintes, mas uma boa maneira de me incentivar a ser um pouquinho mais rápida é curtindo, é se inscrevendo, é comentando coisinhas legais, falando que gostou. Mas é isso, semana que vem eu volto um pouco pro meu conteúdo normal desse canal. E é isso. Tchau, até a próxima.